Eu sou o Thiago Silva e nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o Spring State Machine. O que é o Spring State Machine? O Spring State Machine é um framework da suíte Spring que fornece uma maneira robusta e estruturada de implementar o padrão de projeto máquina de estados, que é o State Machine Pattern, em aplicações Java. Quais são os benefícios? O desacoplamento separa a lógica de fluxo da lógica de negócio, facilitando a manutenção. Clareza e rastreabilidade. O fluxo do objeto se torna um diagrama visual, a máquina de estados, tornando o código mais fácil de entender. O gerenciamento de fluxos complexos, como sagas, por exemplo, é ideal para implementar sagas orquestradas, garantindo a consistência dos dados em sistemas de microserviços distribuídos. Quais são os componentes e funcionamento do Spring State Machine? São alguns componentes básicos, e essenciais, como por exemplo os estados, que representam as etapas do processo, os eventos, que são os gatilhos que disparam as mudanças, as transições, que são as regras que ligam um estado ao outro, as ações, que é a lógica de negócio sendo executada, a lógica de negócio propriamente dita, durante a mudança, e o listener, que é um observador, que adota o padrão observer. Então, essas aqui são as coisas básicas sobre o Spring State Machine, que nós podemos usar em aplicações Java, e logo em seguida nós vamos para o código, que é o que interessa, colocar a mão na massa. Bom, então aqui eu estou com o meu projeto Spring, criei um projeto básico no Spring Boot, e essas aqui são minhas dependências. Tem o Spring Web MVC, o DevTools, e basicamente é isso. Eu só vou alterar algumas coisas, porque em vez de ser o Spring Web MVC, eu vou colocar apenas o Spring Web e vou adicionar também mais duas dependências. Essa primeira dependência que eu vou adicionar é uma dependência de uma dependência, a dependência do Spring Web, para tudo funcionar corretamente. E essa segunda é de fato do State Machine, para a gente poder usar, a nossa máquina de estados. Beleza? Então vou adicionar ela aqui e vou dar um reload no meu Maven. Simples assim. Então é isso. Esse é meu projeto, essa foi as dependências. Bom, agora que eu já adicionei as minhas dependências, eu vou criar meus estados e os meus eventos. Mas eu vou começar pelos estados, os states, e aí eu vou criar um enum. Esse enum eu vou chamar ele de application states. Vou adicionar no versionamento, no rastreamento do Git, e eu vou usar uma colinha que eu preparei aqui. Não perder muito tempo digitando, porque esse vai ser os meus estados, ok? Os meus states. E aí agora eu vou criar os meus eventos. E eu vou chamar esse enum, que também vai ser um enum, de Application Events. Também vou usar uma colinha que eu tenho preparado. Então basicamente são esses: meus eventos e os meus states. Meus events e states. Ok? Então tá feito aí os meus dois enums. Basicamente só vamos usar esses dois enums para esse exemplo, E é isso. O próximo passo é a gente criar a classe na qual nós vamos fazer a configuração da nossa máquina de estado. Então eu vou criar essa classe aqui dentro mesmo. Eu vou dar um nome dela de State Machine Config. Vou adicionar no rastreamento do Git. E eu vou colocar aqui já algumas anotações do Spring. Vou dizer que é uma classe de configuração, configuration, Spring Annotation. E também vou habilitar enable State Machine. Não, State Machine Factor. Não é só State Machine Factor.
Beleza? E assim a gente consegue sobrescrever alguns métodos. E eu vou começar sobrescrevendo um método de configuração. Configure. E o que eu quero configurar? E na verdade, assim a gente consegue sobrescrever um método. A gente não vai conseguir sobrescrever ainda, desse jeito não. O que eu preciso fazer aqui é que essa classe ela vai estender o State Machine Configure Adapter, beleza? Então eu preciso fazer isso. State Machine Adapter. E ele vai receber os states e os events. Então eu poderia dizer que vai ser aqui application states e o application events. Beleza? Esses dois enums. Agora sim a gente pode falar sobre sobrescrever alguma coisa. Vamos começar aqui, State Machine. Então aqui eu vou colocar o State Machine Config. Calma, tá State Machine Configure. Esse aqui. Esse carinha aí. Aí novamente eu vou passar Application States e o Application Events. Deixa eu ver, eu esqueci de nomear, que vai ser States, beleza? Então, vou pegar aqui States, if, eu não gosto dessa indentação aqui. States seria assim. Tá, o que eu tô fazendo de errado é exatamente aqui, que é State Machine State Configure, beleza? Essa outra importação aqui não vai servir, e aqui vai ser with states, basicamente isso. Eu vou quebrar a linha porque eu vou usar mais. E aí esses meus estados, vai ter um estado inicial, que vai ser order ou application states.new. E agora eu vou passar todos os estados states e eu vou passar da seguinte forma, num setting Java útil .all of application states.class. E ele vai ter dois estados finais. O primeiro estado final vai ser o rejected e o segundo, coloquei ponto e vírgula, e o segundo estado final vai ser o rejected, vai ser o headed. Na realidade aqui vai ser, já vou colocar o headed, contratado, bem aqui. Então basicamente esse vai ser meus status e a configuração inicial. Então o próximo passo é fazer o mapeamento das transições, implementar um método que cria o grafo de transições com eventos e ações. Então vai ser muito semelhante. Vou colocar ali o override public void configure e vai ser do tipo state machine state. Na verdade vai ser state machine transitions
configure. E aqui eu vou colocar application status. Basicamente isso aqui. Beleza? Então vamos começar. Transitions. Vou colocar ponto. With external. Só que eu vou dar uma quebra de linha aqui. Porque eu vou fazer... Vai ser um pouco mais extenso, né? E se eu fizer em uma única linha, vai ficar bem... Eu acredito que vai ficar mais bagunçado. Então, sourcing, application, na verdade vai ser de new, né? Minha primeira transação e não de heritage. De new. E vai ser o target. Vai ser para review. E esse vai ser a minha primeira transição. Review. E o evento que eu ainda vou criar, event, vai ser o... Não, o evento que eu vou criar, o evento eu já criei. Vai ser o applications, events, .submit. Beleza. Será que eu consigo fazer assim só para fazer... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma indentação melhor. Para dizer que esse aqui pertence à primeira transação, tipo assim, ó. Tá vendo? E se eu colocar o external e eu também fazer como se esse fosse da segunda transação. Assim. E aí agora eu vou mudar a segunda transação, vai ser de review. E vai ter como target e depois vai ter como event application review. E vai ter a action, mas só que eu não vou configurar a action agora. Porque eu nem tenho a ação, na verdade, ainda. Nem criei um método para ação. Então eu vou repetir isso aqui, eu vou copiar, na verdade. Eu vou copiar tudo isso aqui. Para mim não precisar ficar. E vou mudar só os pontos que eu preciso. Então aqui vai ser... Aqui vai ser de access aqui para o estado interview. E aqui vai ser o complete. Aí eu vou repetir. Agora... E aqui vai ser o interview para offer. Aqui vai ser da oferta. As ações não tenho. E aqui vai ser offer para heritage. Opa. Heritage. E aqui vai ser accept offer. E agora vai ser os fluxos de rejeição, né? As transições de rejeição. Então vou colocar aqui também. E aqui vai ser do review para rejected, para rejeitado, que nessa etapa também pode ser rejeitado. E vou colocar fail review. Mais um, que na etapa aqui também pode ser rejeitado. Rejected. E assim. E na interview. Pode ser também rejeitado. Aqui só rejected. Beleza? E aí o que que eu vou fazer?
o que que eu vou fazer aqui é só tentar melhorar a indentação para a visibilidade ficar melhor. Mas esse aqui é o mapeamento das minhas transições. E aí eu vou tentar fazer assim. Do source. Igual dava fazendo lá, o event. E aqui também. E aqui também. E aqui também. Só para questão de legibilidade. Só para questão de legibilidade. Só para ficar um pouquinho mais legível, acredito eu, na minha visão. Agora o nosso próximo passo é criar as actions, que nada mais é que as ações de negócio, que será a lógica executada durante as transações. E essas actions serão bins do nosso Spring. Vou pegar a anotação do Spring e ela vai ser uma action, só que vai ser uma action lá do State Machine Action, beleza? E ela, por ser do State Machine, ela vai receber umas states e os events. E eu vou dar o nome dessa action de review. E basicamente o que eu vou fazer nessa action é simplesmente imprimir no console uma informação. Eu vou acessar o contexto, né, para isso. Deixa acessar o contexto para isso, context, porque é o retorno. E aí eu vou system out. Pronto, somente isso. Somente isso, só que faltou um ponto e vírgula aqui no final para ele parar de reclamar. Então agora eu vou copiar isso aqui para mim e só ir renomeando para os outros tipos de ações e mudando também a informação que eu quero aplicar imprimir no console. Então esse aqui eu vou colocar esse nome e eu vou dizer aqui eu vou imprimir pronto. Vou copiar esse aqui. Vou colocar outro nome. E aqui eu vou imprimir no console isso. Vou copiar aqui também. Na verdade é meio que duplicando, né? Acho que assim vai ficar legal. E basicamente é isso. Isso já vai ser o suficiente para o exemplo. Essas vão ser as nossas ações. Então agora eu preciso voltar aqui no meu mapeamento de transições e acrescentar as ações para cada transição, né? E eu vou acrescentar nessa aqui action vai ser review application. Nessa aqui eu também vou aplicar uma action que vai ser acredito que tá certo. Outra action que vai ser cadê o autocomplete quando a gente precisa? Isso. Outra action
Aqui que vai ser extend. Basicamente isso. E eu vou ficar... Eu ainda não criei as ações para rejeição, né? Para quando for rejeição, mas esse aqui já é o suficiente para o nosso exemplo. Bom, agora que eu já fiz as minhas actions, eu vou fazer o meu listener. O que é um listener? O listener é um componente do Spring State Machine que adota o padrão Observe. Basicamente, ele é um ouvinte, um escutador, que se escreve na nossa máquina de estado. Ele fica passivamente observando o ciclo de vida da máquina e reage quando eventos de interesse ocorrem, sem interferir na lógica de transição principal. Basicamente isso é um State Machine Listener e é ele que nós vamos implementar. Então eu vou estar implementando ele aqui. E ele é um bin. Public State Machine Listener. State Machine Listener. E aí eu vou passar os meus estados, os meus eventos. Isso é um State Machine Listener. E ele vai retornar New State Machine Listening Adapter. Basicamente esse carinha aqui, passando também os estados, os eventos. E eu vou vir aqui só para ele parar de reclamar. Só para ele parar de reclamar. E aqui dentro esse public void, esse carinha que eu vou estar retornando. Só que aqui também só para questão de semântica, eu vou chamar de transactions. E aí eu vou verificar se esse carinha, o target .getID, ele é diferente de novo. Beleza? Aí somente se for diferente, então ele está dizendo que statement has empty. Tá, depois eu vejo isso aí. E aí, se acaso entrar, cair nesse hífen, eu vou fazer um system out print alien, só que só peguei só para parar, mas essa parte que não vou colocar assim. Eu vou colocar exception from e aqui eu vou fazer uma verificação desse carinha, que é o resource.getID. Se ele for diferente de null, aí eu vou pegar o transactions.getResource.getID. Caso não, eu somente vou imprimir e vou voltar para cá. E aí eu vou exit.getID. Então esse é o meu listener. Esse é o meu listener, State Machine Listener. E o que está faltando agora é eu registrar ele na minha máquina de estados. Então para isso eu vou public void configure state machine configuration configure, passando os estados, os eventos. Beleza, é isso mesmo. Config.with configuration.listener. E aí eu passo meu state machine. Então agora eu estou registrando ele na minha máquina de estados e só para desencargo de consciência eu vou colocar esse aqui. Ok, então esse é meu state machine listener.
Então agora eu vou criar o meu serviço, porque nós precisamos testar essa nossa máquina de status. Então vai ser uma classe Java. Eu dou o nome de application service. Vou adicionar no rastreamento do Git. Vou colocar aqui a anotação do Spring service. E na verdade o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, adicionar, tá, gente? Eu vou adicionar alguns meus contextos aqui. State events, state machine config, isso. Eu vou dizer para ele criar, crie o service para testar minha máquina de estados. E vamos ver como que ele vai. Na verdade parece que já deu. Nem funcionou, alguma coisa deu errado aqui. Vamos lá novamente. Event service states machine config. Crie service para testar minha máquina de status. Agora sim. Agora parece que ele resolveu trabalhar. Tá analisando o State Machine Configuration. E segundo ele, tá criando. Tá criando o serviço de teste. Na verdade, eu não sei se eu contextualizei bem. Eu espero que ele não tente criar o meu controller. Vou aceitar aqui todas as mudanças. E continua fazendo algumas alterações. E vamos dar uma olhada no que ele está fazendo. Ele fez a injeção de dependência via construtor, que é o recomendado pelo Spring. Beleza. E aqui tá tudo certinho. Na verdade eu não vou nem alterar, porque vou esperar ele terminar essa State Machine. Tá, vou aceitar esse aqui também. Preciso iniciar. Skip. Na verdade, do jeito que ele tá fazendo aqui, do jeito que ele fez, eu acredito que eu não vou precisar criar o meu controller. Eu vou conseguir testar sem precisar criar a minha camada de controller. O que é bom, já dá pra gente testar logo de cara. Mas talvez seja interessante criar um controller só pra ter deixar mais perto do uso real, do uso na prática, de como seria o uso no mundo real. Então ele criou aqui, fez a injeção de dependência via construtor, é o que o Spring pede para fazer. State Machine Factory, State Machine Factory. State Machine. Deixa eu ver. State Machine Factory Application Services. Eu não sei. State Machine.
Basicamente isso. Cria uma nova máquina de estados. Machine, create state, events, create state machine. State machine. Revisando, né? Revisando o que ele fez pra mim. Até para entender e verificar se está do jeito que eu quero, se está tudo correto. State machine, start, reactive, state machine. Beleza. State machine. Só que esse state machine, ele não deveria ser. Eu só não poderia pegar o state machine em vez de estar praticamente criando um aqui. Eu não poderia. State machine. O que ele não fez, o que eu tô sentindo falta aqui, que o que eu vou fazer. Private. E não vai ser final, vai sair só o state machine. State machine. State machine. E eu não vou criar novamente um state machine aqui. Eu só vou dizer que esse state machine. Assim. Beleza? E eu vou só imprimir também na tela. Aqui. Inicializando state machine. State machine clear. Eu nem sei se precisa esse retorno, sabe? State machine. Mas ele retornou, vai retornar um state machine porque ele vai usar aqui no mesmo contexto. Entendi. Envia um evento para a máquina de estado, send eventos. Ele pode receber um evento tipo genérico. State machine, create event, state machine, send eventos. Beleza. Event. Beleza. Testa o fluxo completo de sucesso. New review, assessment. E aqui tá testando o fluxo de contratação bem sucedida. Estado inicial, após submit, após review, após. Aparentemente testa rejeição na fase de revisão. Veio review, testa rejeição na fase de avaliação. Fase de avaliação. Eu não sei se tem rejeição se eu criei. Testa rejeição na fase de entrevista. Tá dizendo que todas as fases podem ter rejeição. Vamos rodar. E testar. Vamos ver se é porque o intuito mesmo não é nossa classe de serviço, e sim testar nossa máquina de status. Esse é o nosso objetivo. Verificar, implementar e verificar se a nossa máquina de status está correta, está funcionando. Deu um null pointer, testando rejeição na entrevista. Deu um null pointer porque provavelmente era isso que eu tentei falar, na verdade. E eu não sei se na fase de entrevista eu tinha feito um fluxo de rejeição. Mas deu no point exception. Aqui. No. Provavelmente em outros também vão dar. Porque eu não criei, ele testou coisas que... Ele testou talvez transições que eu não tenha criado, que eu não criei. E aí ele colocou testes para transições que eu não criei. Então, pra mim tá ok. Tá ok porque eu sei que ele criou testes a mais e transições que eu não criei. Mas as transições que eu criei estão todas ok. Rejeição na revisão.
Testando fluxo de contratação bem sucedido. Iniciando State Machine. Bom, para mim eu estou satisfeito. Está funcionando a nossa máquina de status.